Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consone, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E sempre com muita alegria eu digo que quem também tá no lugar certo é a minha colega Daiane Câmara. Oi, Dai, tudo bem contigo? Boa noite, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quem vai estar nos Muito escutando e onde bem, estará, né, essa muito pessoa. bem. Boa tarde, gente. Estou muito animada, estou muito feliz aqui de participar desse papo. Ou a gente sempre chega animada para aprender e tenho certeza que não vai ser diferente com o nosso convidado de hoje. A gente vai conhecer um profissional que planejou seus passos com muita atenção e seguiu focado na conquista aí de uma tríade, uma posição de liderança na tecnologia e na área da saúde. Dai, já vou entregar o spoiler que deu tudo certo. Já são mais de 20 anos atuando nesse setor e atualmente como Senior IT Manager na DASA. Nós vamos falar, inclusive, sobre o estilo de liderança dele, que ele chama aí, ó, de líder formador, que ensina, é parceiro e pega junto com o time. Essa paixão, inclusive, pelo ensino também o levou à docência. Ele é professor universitário por vocação, lecionou em cursos de pós-graduação e MBA em gestão hospitalar. Ele acredita que o principal legado que pode deixar são pessoas capacitadas para assumir não só o seu lugar, mas também outras posições de liderança no mercado. Felipe Colucci, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Olá, obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha carreira, sobre aquilo que eu mais gosto de fazer, e é sempre um grande prazer ter a possibilidade de falar. Então, muito obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Boa. Com certeza vai ser um grande prazer para a gente ouvir um pouquinho da sua história aqui, Felipe. E eu queria começar destacando um ponto que eu acho bacana mencionar, que aqui nesse nosso quadro, nós, coincidentemente, costumamos falar com pessoas que eventualmente são levadas ali pela vida, pela carreira, pelo dia a dia, a ocupar posições de gestão. Mas você, Felipe, compartilhou conosco que fez um planejamento para chegar onde está hoje, né? Isso é muito legal de ouvir e nós vamos explorar um pouquinho mais esse assunto, só que daqui a pouco. Antes, a gente quer falar um pouquinho sobre tecnologia. Conta pra gente, Felipe, como que você ingressou nesse universo de TI? Isso é bem curioso, né? Assim, como você colocou, eu sempre tive, desde que eu comecei a trabalhar, assim, eu sempre tive o mindset de que eu queria estar à frente, eu queria estar liderando, eu queria estar ali meio que ditando o ritmo, né? Eu só não sabia para onde eu iria, né? Eu só não sabia muito bem em que ramo de atuação que eu iria. E o despertar aqui da tecnologia foi uma coisa bem legal, assim. Eu estava conversando com a minha filha esses dias, né? E ela perguntou exatamente isso para mim. Ela falou: pai, que momento que você decidiu trabalhar com tecnologia, né? Eu falei assim, eu tive uma passagem bem rapidinha, que assim, eu A trabalhei tua numa filha, empresa, desculpa, Felipe, te interromper, a tua filha tem quantos anos mesmo? 19 anos, filha. Vai fazer Ah, 18 ela já, anos semana que vem, né? ah, tá. Então, Ela já eu vi que escolheu a ela carreira dela? ela tá cursando Ah, biomedicina, né? ah, tá. Ela Não, eu foi tava para a área de perguntando saúde se também. ela. A minha pergunta era para entender se ela estava pensando de repente. Mas às vezes na idade dela a gente quer saber, né? Como que tomou essa decisão, né? Que independente da área que a pessoa, a decisão que tenha sido tomada, quero dizer. Legal. Posso contar Uhum. também. E ela fez justamente essa pergunta para mim, né? Que hora que você resolveu que tinha que trabalhar com tecnologia? Aí, uma passagem rapidinho, tem coisas que denunciam um pouco a idade da gente, mas eu trabalhei numa empresa que não era na função de tecnologia lá no comecinho da minha carreira, que era Páginas Amarelas. Não sei se vocês vão lembrar, né, da Mas com certeza. Páginas Muito legal. Amarelas, né?
Era o Google Sim, offline, né? Se a gente for muito fazer bem. um tradutor hoje, era o Google Uhum. offline, uma listona com as pagininhas amarelas. E aí eu trabalhava em uma das áreas ali, administrativas da Páginas Amarelas, e eu vi um menino, que na época era um estagiário de tecnologia, conectando os cabos de rede, né? Ele tirando os cabos e colocando uma máquina na outra, tal. Eu sempre fui um cara muito curioso. Quando alguém começa a fazer alguma coisa perto de mim, eu tendo a ficar prestando atenção no que aquela pessoa está fazendo, porque dali eu sempre aprendo um pouquinho também. E aí eu fiquei olhando ele fazendo, então ele ligou os cabos, colocou lá o disquete, começou a digitar um monte de linha de comando, e tal. Eu falei, caramba, que legal que esse cara está fazendo, né? Eu vou pesquisar sempre. Aí quando ele terminou, eu perguntei para ele, eu falei, cara, o que você estava fazendo aí, né? Com que você estava mexendo nisso? Ele falou, não, eu estou fazendo toda a configuração de networking aqui do departamento, né? Eu falei, cara, vamos tomar um café depois para você contar mais disso para mim, né? Como é que você faz? Como é que você chegou até aí e tal? Que eu achei legal. E aí um dia, na mesma semana, a gente almoçando, né, num mesão assim, todo mundo comendo, eu vi ele, para você estar perto dele e eu vou perguntar. E aí ele começou a me falar o que que ele fazia, como é que as coisas se conectavam, e tudo mais. Eu falei assim, eu vou dar uma pesquisada nesse negócio, porque me parece ser legal. E fui atrás e fui fazer o curso técnico de informática, né? Então assim, eu não tinha ainda a menor ideia de área da saúde, mas ali eu falei, puxa, eu vou entrar nisso. E foi bem na época que deu o boom da internet, né? Então, vocês vão pegar ali 1997, 1998, quando a internet começou a chegar na casa das pessoas, né? E aquilo foi uma febre no mercado naquele momento. E foi o meu primeiro emprego com tecnologia. Eu fui trabalhar num provedor de internet, justamente fazendo configurações de rede, os computadores funcionarem com a internet. E não saí mais, né? E dali para frente, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Vou trabalhar com esse negócio aqui, porque a tendência é que isso aqui na minha cabeça vai ser o que vai ditar o ritmo do mercado, né? E dali para Estava frente eu fui, certíssimo, né? exato, assim, de alguma forma eu tive uma visão correta, assim, um futuro correto, né? E eu nunca mais saí dali. E eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito autodidata, então sempre o hábito de pegar uma coisa, pesquisar e ler, e conversar e buscar informação. Então foi assim que eu descobri o mundo da tecnologia, assim, na época ainda era informática, né? Processamento de dados, não se falava em tecnologia da informação. E de lá para cá não saí mais, né? Depois que eu fiz o curso técnico de informática, para não falar que não, o período de estágio da faculdade eu acabei saindo um pouquinho, mas foi pontual, só para estagiar e depois eu retornei e estou aí até hoje envolvido e mergulhado nos temas de tecnologia. E aí já são quase 30 anos, né? Você falou que começou ali em 97, 98, na época da internet que ainda de escada, que a gente esperava dar meia-noite para usar. É isso Todo aí. mundo esperava, né, para gastar um pouco menos de, acho que era pulso que chamava, né, Pulso, do depois da é, meia-noite era um pulso só. Então você podia exato, usar à a noite vontade que você inteira. não ia pagar. Muito bom a gente conversar com um profissional que passou ali por praticamente todas as fases, né, da internet e da tecnologia. E como a gente já, tanto eu como a Paula, a gente já deu spoiler, né, sobre a sua carreira, todos os passos que você seguiu, você nos contou, Felipe, que sempre almejou a liderança e conseguiu, assim, setar a sua carreira para alcançar posições de gestão. Porém, a gente sabe aqui, né? Todo mundo sabe que não existe uma só maneira de fazer isso e nem uma receita de bolo. Mas com certeza, Felipe, o nosso público vai gostar de entender qual foi a sua estratégia. A gente queria que você contasse como que você orquestrou os seus passos. Não, legal. Eu né, já durante boa parte da minha carreira eu sempre tinha uma atuação mais técnica, né, mais operacional, e aquilo sempre me incomodou no sentido de que, assim, ó, eu sou uma pessoa, não sei se é bom ou ruim, acho que bom, porque deu certo até hoje, eu cheguei até onde eu cheguei, sendo muito questionador, né, eu sempre fui uma pessoa questionadora. Então eu gosto de saber o porquê das coisas,
Eu gosto de saber que sentido tem eu estar fazendo aquilo ali, efetivamente. Se aquilo ali não fizer sentido, eu falo, trazer um jeito novo de fazer. Não, por que assim? Por que não assado? Então, e isso é na vida. Eu sou assim na vida, né? Eu brinco que toda vez quando a gente tem um planejamento de viagem, né? Eu e minha esposa, a gente adora viajar e a gente planeja muito, né? Sempre com bastante antecedência aquilo que a gente quer fazer. Mas a liderança do planejamento é dela, não é meu, porque, né? Mulher tem um tato melhor, tem uma habilidade maior para fazer esse tipo de coisa. Então, E nesse a gente ponto, ela gosta, né? A gente gosta, adora, adora. inclusive. Então, nesse ponto, quem lidera é ela, né? Mas, e ainda assim, eu sou questionador. Ela me fala, não, ó, pensei nisso, nisso. Não, mas por que isso? Por que não isso, né? Trazer contraponto, às vezes, trazer o contraponto ajuda com que as pessoas exercitem o raciocínio, pensem Até de a própria certeza da ideia que elas trouxeram, né, ah, Felipe? Eu acho que é por aí também, né? Às vezes a gente até concorda, mas assim, eu compactuo um pouco desse estilo contigo. Então, eu digo assim, às vezes a gente até concorda, mas assim, você pergunta até para ter certeza se a argumentação, o outro tá seguro com a decisão tomada também, né? exato. E aí, então, enquanto operacional, eu sempre trazia um viés de questionamento, né? E na vida você encontra líderes e líderes, né? Tem os trocadilhos líder e chefe, tal, enfim. Tem lideranças que aceitam muito, aceitam bem questionamentos e provocações, e tem liderança que não aceita, que fala, olha, você vai fazer o que você tem que fazer, amigão, e segue a vida aí. Eu sempre me incomodei muito com isso. Eu falava assim, pô, eu não quero estar nessa posição de ter que necessariamente me submeter a uma coisa. Eu quero estar numa posição onde eu tenha a maturidade e senioridade para que eu seja provocado, porque isso me estimula e me ajuda a pensar diferente, mas eu também quero ter a possibilidade de continuar questionando de forma que eu provoque o liderado a crescer, né? Se a gente não provoca, a pessoa acha que está tudo bem, que aquilo que ela está fazendo é o melhor e ela a gente não estimula a pensar. Então eu falava assim, pô, eu não quero estar nessa posição, quero estar na outra posição, quero estar naquela cadeira ali. Em algum momento da vida, eu encontrei uma liderança que deu um fit onde eu trazia questionamentos e ele falou, pô, legal, então me conta, deixa eu te ouvir. Putz, eu achei aquilo fantástico. Falei, caramba, alguém está me ouvindo, cara, né? E o colaborador, quando ele é ouvido, putz, ele se sente a pessoa mais importante no mundo. Eu me sinto. Quando eu levanto a mão para o meu diretor, para meu diretor, e falo assim, olha, eu tenho um ponto diferente aqui. Legal, fala aí, Felipe. Falo, putz, que legal, eles vão me ouvir, cara. Assim, só o fato de estar me ouvindo já é um baita de um reconhecimento, um baita de feedback. Então eu queria estar nessa posição. Falei, bom, dali para frente, o que eu preciso fazer, né? E aí uma outra coisa que eu também sempre olhei quando você convive um tempo no meio técnico, né, e você tem o dia a dia de trabalho com pares técnicos, eu sempre percebi uma lacuna na galera técnica de comunicação, né? Então assim, putz, o cara tem um conhecimento técnico fantástico, o cara é brilhante naquilo que ele faz tecnicamente. Mas quando ele precisa contar para alguém, ele tem extrema dificuldade. Quando ele precisa dividir aquilo com alguém, ele tem extrema dificuldade. Quando ele precisa tirar informações importantes para o trabalho dele, ele tem extrema dificuldade. E esses caras, eles têm um hiperfoco em uma execução técnica, mas eles não têm um grande foco em organização, em gestão do tempo, né, em gestão de demandas e tudo isso. E eu sempre fui um cara muito mais vidrado em tomar cuidado e entregar no tempo com qualidade do que fazer o estado da arte técnica. Então eu falava assim, putz, eu preciso exercitar isso, eu preciso trabalhar, né, isso daí. Eu brinco assim, né? Quando alguém me pergunta números dos orçamentos que eu gerencio, eu tenho os números na cabeça, assim, e eu vou falando, não, isso é isso. Eu falo, cara, como é que você consegue? Porque eu sempre fui um cara com um viés muito grande para a parte dentro do ambiente de trabalho de organização, de ter as informações corretas, de ter tudo isso, não tanto o viés técnico, apesar de eu ter o conhecimento técnico. Eu falei, putz, então como é que eu faço isso? Eu falei, bom,
eu estou numa posição de liderança. Aí você vai conversar com pessoas, né? Você vai conversar com sua liderança imediata, você vai trocar figurinha com outras pessoas. Eu sempre fiz muito isso, então, putz, eu quero ouvir opinião, eu quero saber o que as pessoas pensam a respeito disso, quem já está lá, como é que chegou até lá, e todas as falas viam, cara, preparação, você precisa se preparar, você precisa cumprir etapas, né? Etapas de estudo. Então, assim, ó, se você quer ser um gestor, se você tem a sua cabeça setada para a liderança, estude técnicas de liderança. Não existem livros e literaturas à toa, né? Alguém pensou muito, estudou muito para escrever sobre aquele tema. Então, estuda, né? Além do estudo, exercite, tente trazer para o seu dia a dia, mesmo que na função técnica ainda, elementos do qual você imagina que daria certo, pensando já com a cabeça do líder, né? E eu sempre falei isso, assim, ó, putz, hoje eu estou numa posição de gerente sênior, mas em muitas vezes eu tento me colocar na cadeira do meu diretor e falar, como é que ele pensaria sobre isso? O que ele faria aqui se ele estivesse nessa posição? E ir exercitando isso, né? E isso é muito bom quando você tem lideranças como exemplo, lideranças como referência. Eu tenho a sorte de ter acima de mim pessoas altamente capacitadas trabalhando na qual eu posso me espelhar. Então, eu sempre exercitando e sempre buscando estudar, obter conhecimento e, na medida do possível, dentro da minha atribuição, ir trazendo os elementos de gestão, mesmo que para o dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Putz, a gente está trabalhando numa equipe técnica de 5 pessoas, cada um está fazendo o seu pedacinho ali. Normalmente, não tem alguém que organiza e orquestra tudo aquilo. Então, mesmo eu não sendo o líder de todo mundo, nada me impedia de falar, putz, vamos organizar de diferente isso aqui, ó, você faz primeiro isso, eu faço isso aqui depois, e depois a gente volta, a gente olha isso, tal, não sei o quê. Obviamente que dentro do time pessoas recebem bem, outras pessoas não recebem bem, isso gerava conflitos, e aí vem o segundo elemento que sempre apareceu ao longo de toda a gestão, que é gerenciar conflito, né? Que é você ir trazendo e mediando as coisas, às vezes conflito entre as pessoas, às vezes conflito direto, né? E aí praticando, ao invés de estudar é, engenharia, ciências da computação, vou fazer administração. Né? Eu falei, não, eu vou entender técnicas de gestão, eu quero saber o que é um planejamento estratégico, eu quero saber o que é um KPI, eu quero saber o que é uma gestão orçamentária, porque eu via dentro do ambiente de tecnologia pessoas com extrema dificuldade em entrar nisso. Né? Então eu falava, pô, talvez no futuro o cara que tiver um conhecimento técnico, mas que ele trouxer uma veia forte em técnicas de gestão, ele também pode se destacar, né? Muito numa linha de eu vou fazer coisas que a maioria não gosta, né? Então, e aí você vai moldando. Então, fui fazer administração, E aí foi terminei, foi a faculdade que tu fizeste, então, depois do técnico em fiz curso técnico de informática. informática. E aí daí foi a administração que tu escolheu, justamente para poder aprender sobre essa gestão de negócios aqui, né? A gente está falando. Exato. E Show, tá? Uhum. casado com, nesse meio tempo eu já estava trabalhando na área de saúde, falei, não, vou fazer gestão Ah, tá. com especialização em gestão hospitalar, né? Então, eu Hum. falei assim, putz, vou conhecer bastante do business, vou conhecer técnicas de gestão, eu já trago uma carga de conhecimento técnico, somando tudo isso, talvez eu consiga me diferenciar lá na frente, né? Por que talvez? Porque numa posição de liderança, tudo isso que eu falei talvez seja 30% do que a gente precisa para efetivamente ir trilhando aqui uma carreira. Os outros 70, na maioria das vezes, é relacionamento. Né? Relacionamento ele é fundamental para que você consiga efetivamente ir na sua escalada. Na sequência, fui de novo, falei, bom, terminei a faculdade, agora eu vou fazer um MBA, porque eu quero começar, além de aprofundar mais a parte de gestão, eu quero fazer network, né? Eu quero conhecer pessoas que efetivamente estão já ocupando posições ou que desejam o mesmo que eu, porque, de novo, né, a questão do relacionamento ela é muito importante. E não só o relacionamento de você conhecer, mas o relacionamento de você manter
e de você estruturar e reforçar as relações com as pessoas nas quais certamente você vai encontrar no mercado de trabalho em algum momento, né? E assim eu vim trilhando. Em algum momento da minha carreira, eu me deparei em entrevistas de emprego falando assim, nossa, mas você é um profissional de tecnologia que não estudou tecnologia, né? Eu falava assim, depende, né? Estudar tecnologia, se Como você... algo ruim, como um gap, Felipe, assim, um É, comentário em como um gap. algumas, sim, em algumas situações isso apareceu como um gap, né? Assim, do tipo, tá, Uhum, mas você quer ser um gerente de tecnologia, mas você nunca estudou tecnologia, né? E eu sempre uhum, devolvia a pergunta, eu falava assim, nessa empresa que a gente está aqui pleiteando uma vaga, é mais importante o conhecimento em tecnologia ou o conhecimento do negócio? É mais importante o conhecimento em tecnologia ou o conhecimento e habilidade de lidar com pessoas? É uhum, uma posição de liderança. Eu claro. preciso ter comigo os profissionais técnicos e extrair deles o melhor que eles possam entregar para a empresa, né? E aí eu falei, Uhum, não, mas putz, quer saber? Vou estudar tecnologia. Só que daí eu fui fazer um curso de gestão em tecnologia, né? Eu fiz uhum, um segundo MBA em gestão em tecnologia, mas aí já muito mais aprofundado, efetivamente, em disciplinas de tecnologia. Curso técnico que eu fiz, só o curso técnico em informática lá em 1900 em Guaraná com rolha. Tudo que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira de gestão, mas todo conhecimento técnico autodidata. Ouço alguém falar de um tema, vou pesquisar, vou estudar, vou aprender sobre ele, e a partir dali eu posso falar com propriedade sobre aquele tema, né? E assim eu vim estruturando. Mas basicamente a estratégia foi me preparar do ponto de vista de literatura, do ponto de vista técnico, né? Olhando para um modelo, para modelos de gestão, na medida do possível aplicar aquilo que eu ia aprendendo dentro da minha atuação ainda no modelo técnico e construir relacionamento. Foi essa a estratégia que eu tracei e que eu mantenho ela até hoje, porque a gente nunca para, né? A gente está sempre aqui vendo coisa nova, entendendo, estudando, conhecendo pessoas novas e é uma constante, é uma batida constante para manter, para eu continuar entregando em alto nível, efetivamente, e me fazer necessário dentro das organizações, principalmente na DAS, onde eu trabalho hoje. Muito bom. Sabe que eu já ouvi algumas vezes essa questão que você, essa ênfase, né, que você trouxe aqui, que o sucesso na carreira de liderança é 70% a parte de relacionamento. Então, eu já tive, inclusive, alguns líderes que enfatizavam isso e que me fizeram entender que, de fato, faz muita diferença, né? O entrosamento é o que facilita muitas vezes os processos, as integrações, você ser inteirado faz muita diferença. Muito, muito legal. Respondeu muito bem a pergunta que eu te fiz sobre os seus trajetos ali, né? Quais foram os seus planos para chegar na posição que você está hoje? Obrigada, Felipe. Entregou a receita, né, Dai? Entregou a receita aí Eu para falei todo que não mundo. tinha receita. Eu falei, É, claro mas que não tem receita de bolo. isso. Aí veio o Felipe e Ele trouxe foi lá uma e receita entregou os muito passos. eficiente. Quem volta, tá, meu amigo, que você que escutou aí desatento, tava o que levantando um peso, tava pensando no trânsito, volta aí e anota. Tem um momento da tua trajetória, aí há 20 anos atrás, quando tu decidiu olhar para o segmento de saúde. Eu queria que tu contasse para a gente, fiquei curiosa para saber por que que você resolveu olhar para esse segmento e se puder já falar um pouco sobre, talvez esse porquê tenha sido talvez, né, um segmento que você conheceu há 20 anos atrás e talvez esse segmento tenha mudado, né? Então, sobre as mudanças que aconteceram, que você, né, tem o privilégio aí de estar acompanhando, conta pra gente. Legal. A área da saúde não apareceu por acaso, né? Mas eu digo que, eu costumo dizer que a área da saúde escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe a área da saúde. A área da saúde, ela tem um propósito muito legal, tem um propósito muito bacana, que no final de tudo, apesar de eu estar lá atrás cuidando de computador e de servidor,
eu estou, de alguma forma, cuidando da vida de uma pessoa. E cuidando de uma vida da pessoa que pode ser minha mãe, pode ser minha filha, pode ser qualquer ser humano que só procura um hospital ou uma instituição de saúde em um momento de dificuldade. Ninguém vai no sábado à tarde no hospital para passear, né? Assim, a pessoa vai porque a pessoa está procurando ajuda de alguma forma. Normalmente num momento sensível, num momento difícil da vida, seja para tratar algo físico, seja para tratar algo psicológico, e esse é o encanto da área da saúde, né? Por outro lado, a saúde no Brasil ela é um business como qualquer outro, né? Os hospitais particulares, operadoras de plano de saúde, empresas health techs especializadas em tecnologias para a saúde, têm todas um objetivo comum, que é ter lucro, né? Hospitais filantrópicos hoje, somente Santa Casa ou alguns hospitais do SUS aí, que não visam lucro, mas ainda assim precisam ter um viés muito forte para uma gestão econômica financeira, senão não para de pé, né? Então, assim, tem um propósito legal, mas também tem uma questão de business grande envolvida. Como é que eu cheguei na saúde? Minha mãe, técnica de enfermagem, trabalhou 25 anos dentro de um presídio, né, sendo técnica de enfermagem dentro de um presídio. Minha irmã mais velha, né, eu sou filho do meio de três irmãos aqui, duas mulheres e eu de homem. Minha irmã mais velha, técnica de enfermagem, também em algum momento se enveredou e foi estudar enfermagem. E algumas pessoas dentro da família já trabalhavam, né? E aí chegou um momento da vida que eu tive uma criação que não foi uma criação direcionada para o empreendedorismo, né? As pessoas nas quais eu convivi sempre falavam assim, você tem que trabalhar, você tem que ter uma carteira de trabalho assinada, né? Então, de ter um emprego, tem que ter um emprego formal, né? E há muitos anos atrás, eu nem sei se isso é assim ainda, mas se existia um grande affair em ser funcionário público, né? Assim, as pessoas falavam, putz, eu vou fazer concurso da Caixa Econômica, eu vou fazer concurso do Banco do Brasil, vou fazer concurso da Polícia Federal e tudo mais. E naquela época, eu falei assim, apareceu lá um concurso para a Secretaria de Saúde de São Paulo, e minha mãe, Felipe, faz concurso, tem que fazer concurso, é garantia, é estabilidade, tudo mais, tudo mais. E ela ficava falando, eu falei, você tá bom, mas eu vou fazer o concurso. Mas fui fazer descomprometido, porque eu queria trabalhar na IBM, eu queria trabalhar na Microsoft, eu queria trabalhar nas Big Techs, né? Assim, que é o sonho de consumo de muita gente de tecnologia. Fui fazer o concurso, passei em 62º no concurso, né? Aí eu falei, bom, mas concurso você passa e nunca chamam, né? Chama lá o primeiro ou o segundo e nunca chamam. 2 meses depois me chamaram para ocupar a vaga na Secretaria de Saúde de São Paulo. Falei, Caraca. caramba, e agora, né? Vou lá ouvir. Chegou lá e falou assim, tem lugar na informática aqui, para trabalhar na informática? Você quer falar? Paulo, pode interromper, fica à vontade, viu? Não? Tá. Aí falou assim, não, o trabalho aqui é administrativo e tal, e não sei o quê. Aí chegou um dilema profissional. Falei, putz, e agora? Eu abro mão de um concurso, eu abro mão temporariamente da minha trajetória de tecnologia, putz, o que eu faço, né? Falei, putz, quer saber? O fiel da balança foi a grana. Falei, não, é grana, eu vou, porque, pô, vai me ajudar bastante e tal, e fui. Cheguei para trabalhar, me colocaram numa recepção de hospital para ficar preenchendo o livro de visita. E, gente, Felipe, deixa eu só entender uma coisa aqui, da cronologia da tua história. Tô achando super interessante, mas tu estavas fazendo faculdade nesse momento Não, de não, administração? Não, tu estava não, no não. técnico. Isso. Eu Ah, estava e aí tu trabalhando. estava no técnico de TI com esse interesse de trabalhar nessas big techs aí, como tu Ah, mencionou, ó, e aí foi parar. Tá, entendi. dei um cavalo de pau ali em algum momento. Na Claro. época, eu Aham, trabalhava no aham. UOL, provedor de internet, né? Então, eu estava lá Ah, dando suporte de aham. configuração, de internet de escada e tudo mais e Uhum, tal. uhum, uhum. E aí foi um cavalo de pau aí, porque eu falei, putz, Entendi. né? Ó, o salário era
2 vezes Não, mais. mas tá certo, uma excelente oportunidade, né? E qual foi o critério, né? O critério foi justamente esse. Foi assim, caramba, é a chance que eu tenho de fazer uma faculdade. Meus pais não conseguiam pagar a faculdade para mim. Uhum, Aí eu falei, putz, uhum. com essa grana vai me viabilizar fazer uma faculdade e, puxa, serviço público, eu nunca mais vou ser mandado embora, então é certeza que eu consigo terminar minha faculdade aqui, né? Aí fui, assumi lá, beleza. Primeira coisa, me colocaram para preencher o livro lá na recepção, né? Falei, não, não é possível. Eu não vou trabalhar com isso daqui, não vai dar certo. Estão Meu me negócio tirando, não é possível. não, o Aqui a negócio gente é no sofá. computador, eu preciso mexer no computador, eu preciso configurar alguma coisa, eu preciso Uhum. fazer alguma coisa. E comecei dentro do hospital, via o cara lá mexendo na impressora, não, deixa que eu arrumo pra você. Aí o outro lá, não estou conseguindo mandar um e-mail. Não, peraí que eu te ajudo. Comecei a virar meio que um helpdesk, mesmo sendo uma função administrativa. Um dos diretores do hospital falou, cara, você está no lugar errado. Você tem que trabalhar lá na sede, porque lá tem muita coisa de informática que precisa arrumar. O e-mail não funciona. A internet é muito lenta. Isso que eu falei, então, me bota lá. Vamos lá. E aí entra o negócio do relacionamento. Fala, puta, eu preciso me O aproximar desse cara. 70% dele, ó, olha aí. Isso. Aí você começa a pôr em prática. Não, puxa, eu preciso me aproximar desse cara aqui. Aí fui ali, né? Eu não ganhava para fazer isso, mas falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer porque as pessoas precisam saber que eu entendo de computador aqui, né? Beleza. Em algum momento falaram, não, você vai lá para a sede administrativa, que lá você vai ajudar. Chegou lá, me colocaram no setor de contratos. Eu falei, putz, gente, não, contrato não, negócio é computador, eu preciso mexer no computador, preciso configurar alguma coisa aqui, né? Não dá para ser assim. E aí conversei com o gerente da área, eu falei, cara, eu não estou feliz aqui, eu quero mexer com computador, cara. Assim, se eu não mexer com computador, eu vou embora, não vou ficar aqui. Aí já baixou a rebeldia ali, né, na época. E aí ele falou, não, cara, fica tranquilo, serviço é o que não falta. Aliás, tem muita gente que não quer trabalhar, e você chega aqui falando que quer trabalhar, então, amigão, você vai trabalhar. E me colocou para começar a olhar coisas do cuidar do serviço de e-mail e de conexão de internet, que toda hora caía, não chegava o e-mail, eu falei, putz, agora eu tô em casa. Estou garantido no emprego, consigo pagar minha faculdade e estou trabalhando com tecnologia, que é o que eu queria fazer desde sempre. E assim fui, fiquei por 3 anos lá, comecei a fazer a faculdade, orientado por um dos diretores, que falou, cara, ó, faz administração, né, faz gestão, você é um cara que você tem uma liderança nata, assim, ó, ninguém precisa te mandar fazer nada, você já toma a frente, às vezes faz o que não era para fazer, mas vai lá e toma a frente e faz. Faz administração. Eu falei, putz, vou olhar. Então você vai pegando conselho, você vai fazendo um relacionamento e aí você vai guiando. Nunca mais saí da área da saúde, tá? Até hoje. E o caminho profissional foi me levando a ir trocando de empresas e sempre, né, ganhando experiência, você vai ganhando experiência, e sai de um hospital, vai para o outro, e sai do hospital, vai para a operadora. E assim eu fui trilhando. Então, é, o, e quem vem de fora da área da saúde, isso é uma coisa muito legal. Na DASA, nos últimos 3 anos, a gente viveu muito isso, né? A DASA passou por uma grande transformação, né? Começou a fazer fusão das empresas e tudo mais, e começaram a vir profissionais de outras indústrias. Então, veio muita gente do mercado financeiro, veio muita gente do mercado do varejo, né? Veio muita gente da indústria. E a galera, quando vem para a área da saúde, descobre efetivamente qual é o propósito da coisa, né? Quando você está num banco, o que você faz de tecnologia, ele impacta o cliente do ponto de vista financeiro. O cara vai ganhar ou vai perder dinheiro, o cara vai ter uma experiência melhor ou não. Você vem para a área da saúde, um sistema fora do ar pode representar um risco à vida de uma ou mais pessoas, né? E você só descobre isso estando aqui dentro. Quando você fala isso para alguém de fora, é meio utópico, é meio assim, putz, que exagero, será? Mas quando você vive isso no dia a dia, você fala, caramba, o meu trabalho tem um impacto direto na vida de uma pessoa. Ele pode ser o fiel da balança entre uma pessoa viver ou não, né? Então, e você só descobre isso estando. E quando eu trabalhava na Secretaria de Saúde de São Paulo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar num hospital público.
é uma situação tenebrosa. Assim, a saúde pública hoje, apesar de ser muito boa e de atender boa parte da população, ela ainda é muito deficitária, né? E quando eu ia visitar as unidades, eu olhava, puta, a internet em tal hospital está funcionando. Aí corria lá para ver. Cara, eu chegava lá, eu via as pessoas na fila de atendimento, falava, cara, pô, não é possível, né? Meu trabalho faz a diferença para que essas pessoas efetivamente tenham um alívio, ou pelo menos tente ter um alívio na dor. E E muitas quando você... vezes, Felipe, não só o usuário, melhora aqui a minha fala, desculpa. Esse usuário que você melhora, dá mais bem-estar, não é só a pessoa que vai buscar pelo atendimento de saúde, mas também os funcionários do hospital, né? Sem dúvida, Como o caso da tua família, enfim, da tua mãe, que de certa forma deve ter te inspirado também nas dificuldades que ela tinha, né, que ela vivia dentro do hospital, porque todas essas integrações que tu menciona aqui são integrações que facilitam também o trabalho dessas pessoas, né? sem dúvida, sem dúvida. E aí não sai mais, né? Eu falei, puxa, eu tô me encontrando no caminho aqui, vamos ver para onde isso vai levar. Você começa a ver possibilidades de crescimento e de Uhum. ascensão de carreira, e vai levando, né? Teve um dado momento aqui da minha carreira, acho que a gente falar aqui de uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu meti na cabeça que eu queria trocar de segmento. Falei, não, eu vou trabalhar, eu vou experimentar outra indústria aqui, né? Eu não consigo, eu não consegui. O mercado, de certa forma, até de uma forma, na minha visão, de uma forma correta, você tem que trazer profissional de tecnologia que conheça do negócio. E eu não conhecia negócio de banco, eu não conhecia negócio de E varejo. conheci que tem a paixão que tu tem, viu, Felipe? Porque no final do dia também essa paixão fica pra gente muito evidente aqui que tá te escutando. Não, sem dúvida. E aí, minha mulher, sabiamente, falou assim: acho que não, né? Vai para a saúde, amigão. Continua ali, porque é o que você gosta, é o que você sabe. Talvez seja um Uhum. momento como é que a gente fala? Quando você tá dilemas de vida, que assim, ela falou, Sim. mas, cara, Uhum. pode ir, arruma, vai trabalhar no banco, por exemplo. Você não vai ficar um ano, porque você não vai encontrar lá o O propósito que propósito. você Uhum. encontra efetivamente aqui, né? Uhum. É, Uhum. e tô aí até hoje, assim, não me vejo fora, tá? De verdade, assim, eu com 45 anos eu falo, nossa, não acho mais que eu vou trabalhar em alguma outra indústria, assim, não, porque Uhum. de fato é onde eu me sinto confortável, né? De fato é onde eu Uhum. acho que eu posso entregar o máximo que eu tenho, assim, sabe? Uhum. A gente falou, eu tinha te perguntado no começo sobre a evolução desse segmento, né, nesses 20 anos e como tu acabou indo, né, do serviço público para o sistema privado depois, ao longo da tua carreira. Bom, certamente você viu, né, muitas mudanças, mas você comentou alguma coisa, tem algo que você destaca, que você atribui à tecnologia estar melhorando a vida não só de todos os usuários desse sistema, como eu mencionei antes, né, que acabam sendo os profissionais de saúde também, os pacientes. Tem muita coisa, assim, ó, acho que quando eu comecei a trabalhar na saúde, não existia prontuário eletrônico, por exemplo. É tudo na Uhum, mão, né? Então, os médicos pegavam lá o papel e iam escrevendo e tal. Eu tive o grande privilégio de acompanhar toda essa evolução, onde e participei de implantações, né, e de definições de você começar efetivamente a colocar tecnologia, embarcar tecnologia dentro do processo assistencial. É muito comum uhum, você falar de tecnologia para gestão de estoque, para gestão financeira e tudo mais. Mas quando você olha para o modelo de assistência ao paciente, a atividade do enfermeiro e do médico, efetivamente, era tudo muito artesanal, né? Era tudo muito... O nível de controle, apesar de você ter os prontuários estruturados, tudo bonitinho, uhum, era algo que não humano dependente total, né? Assim, tanto que
casos assim curiosos de tipo, putz, por legislação você é obrigado a guardar o prontuário físico do paciente por 20 anos. Aí você vai lá, coloca o prontuário do paciente de 20 anos atrás dentro de um estoque, quando você vai lá ver, as traças comeram o prontuário inteiro, né? Ou Claro. seja, você não Sim. tem a Além de informação. tu perder o histórico médico desse paciente, abre chance para ter mais erro médico? Eu Abria acho mais chance, quero que dizer. eu acho que o erro médico não necessariamente, né? Hum, Mas você perde todo o histórico e você, de um paciente, por exemplo, você vai num hospital que você não tem o prontuário eletrônico, o tempo de resposta para você buscar o histórico do paciente, em cima desse histórico, tomar uma decisão, uma conduta hum, clínica, ele é mais extenso, ele é mais demorado. Né? Num uhum, prontuário eletrônico, com 2, 3 cliques, você tem acesso a toda a vida pregressa do paciente do ponto de uhum, vista assistencial. Quando é físico, não. Né? Quando é físico, você tem todo um trabalho de pegar. Se você tiver o prontuário, você ainda vai ter que ler, vai ter que dedicar um baita tempo para você conseguir buscar informação. Então, é, a gente viu, eu tive o privilégio de acompanhar uma evolução muito grande do setor de saúde, usando tecnologia de forma que impactasse efetivamente a assistência para o paciente, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Putz, gestão de farmácia. Gestão de farmácia é algo extremamente sensível dentro do hospital, né? A linha entre você curar e matar o paciente com uma dose de medicamento errada, ela é muito tênue. E, putz, quando você começa a embarcar a tecnologia nesse processo, onde o médico vai lá, prescreve 2 medicamentos e o sistema fala para você, olha, tem uma interação medicamentosa aqui que pode representar risco para a vida de um paciente. A própria tecnologia já te alertar sobre isso. E isso é coisa basal hoje dentro do processo, mas que há 20 anos atrás isso não existia, né? Isso absolutamente não existia. Então, hoje, a tecnologia permite que o profissional médico de enfermagem ele tenha muito mais condições de acertar do que errar. Eu acho que essa é a grande questão, né? Ainda é humano dependente. Você ainda tem o médico como o decisor ali daquele procedimento para o paciente, mas hoje ele tem muito mais ferramentas que apoiam ele numa melhor tomada de decisão, né? A gente tem algumas eras aqui dentro da tecnologia da saúde. Você pega dos anos 2000, até mais ou menos ali 2010, o foco da maioria dos hospitais e laboratório era sistemas para faturamento, gestão de estoque e financeiro. Você pega 2010 para frente, um viés muito grande já em tecnologia voltada para assistência ao paciente, inclusive seguindo padrões internacionais, né? Então, tem uma série de certificações hoje que traz padrão de tecnologia e padrão de processo, modelo de processo que é utilizado nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem um impacto muito grande. A gente tem um outro cenário de tecnologia na saúde pós-pandemia, né? A pandemia trouxe uma reconfiguração assim da tecnologia da saúde muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2019, o Conselho Federal de Medicina vetou o uso de telemedicina porque eles entendiam que tinha uma série de riscos. Foi um projeto de lei que subiu num dia e morreu no outro porque o CFM fez um lobby e derrubou, né? A telemedicina ainda era algo muito disruptivo na época. Chegou a pandemia, o que viabilizou o atendimento médico na pandemia? A telemedicina foi regularizada a forceps, não teve jeito. sim. Não tem hoje um hospital que você vai trabalhar que dificilmente ele não terá telemedicina, né? O atendimento remoto. Então, a pandemia reconfigurou um pouco disso, né? Por exemplo, antes se falava o paciente ficava internado, na maioria das vezes, tempos que ele não precisaria estar dentro do hospital, né? A tecnologia trouxe hoje uma coisa muito importante que você pode tirar o paciente de dentro do hospital e tratar ele em casa de forma remota
sem que ele precise estar dentro do hospital, no ambiente contaminado, ocupando um leito que outro paciente, talvez em estado mais grave, precisaria naquele momento utilizar. Então, a tecnologia pós-pandemia veio viabilizando uma série de movimentos que antes, até por uma questão cultural, muito difícil, né? A pandemia Muito. também trouxe trade-offs, né? Então, à medida em que você começa a colocar tudo em nuvem, você começa a trabalhar de forma remota, trouxe um viés de preocupação com segurança da informação muito grande, né? A gente teve casos aí de empresas de saúde que foram hackeadas e tiveram, assim, a sua operação paralisada por muito tempo, porque você começa também a abrir um precedente muito grande à medida em que você começa a colocar tudo na internet, né? Então, eu acho que a gente teve três grandes eras, assim, né? Uma era onde os hospitais começaram a se informatizar de alguma forma, olhando mais para processos administrativos e burocráticos. Uma era onde começou a tecnologia para assistência do paciente, que ela foi muito discutida e muito implementada, hoje com modelos muito bons, funcionando aí em outros hospitais, e uma nova configuração de tecnologia pós-pandemia, né? A pandemia, de fato, foi um divisor de água para muitas coisas aqui que aconteceram. Fora que você faz parte também, né, Felipe? Não sei exatamente quando esse projeto iniciou, mas eu sou usuária, por exemplo, da plataforma que a DASA tem para integrar informações médicas, né? Informações de consultas de exames, de resultados de exames. E vou te dizer que acho que tem uns 5 anos que eu sou usuária, que eu utilizo ali os laboratórios que concentram as informações ali e facilita muito a vida. Então, eu não Sim, sei sem a que dúvida. ponto você participou, mas deve ter participado muito desse projeto, e eu, como usuária, posso afirmar aqui que facilitou a vida. Você chegar num médico, né, numa consulta médica, e não precisar levar aquele monte de exame, abrir um aplicativo e falar, peraí que eu já vou te dar meu histórico dos últimos 5 exames, os últimos 5 check-ups que eu fiz. Então, fazer parte disso também deve ser muito bom. Isso é um orgulho, assim, a gente tem bastante orgulho disso, né? Tipo, putz, você chegar e você pode mudar de médico quando você quiser, que você consegue rapidamente compartilhar todo o seu histórico de exame com ele. Você pode tirar a permissão dele a hora que você quiser. E Uhum. isso de fato facilita e é um propósito que a DASA sempre trouxe muito forte, né? De a gente criar tecnologias que privilegiem a jornada do paciente do ponto de vista do cuidado eficiente, né? Do ponto de vista de ter um desfecho realmente de qualidade para que ele não precise mais daquele serviço novamente, ou talvez num momento preventivo, alguma coisa desse tipo. Sim. Mas, de fato, assim, a gente tem bastante orgulho assim, das coisas que a gente faz, porque, de fato, impacta assim, muito no Muito, dia a dia faz muita das diferença. pessoas, né? Eu brinco, a minha filha fala assim, minha filha, ela não quer mais ir no hospital, porque a gente tem hoje dentro da DASA o serviço de telemedicina, onde eu posso agora fazer uma consulta de emergência com o médico, né? Então, ao invés de eu sair daqui de casa e correndo para um pronto-socorro, eu entro numa fila virtual, coloco lá os dados do meu convênio, e em alguns minutos o médico vai me atender, ele vai dar a conduta dele ali, se naquele momento ele sentir que, na hora, você tem que ir para o hospital mesmo, ele vai te referenciar o hospital para onde você deve ir, se não, ele já vai te mandar uma prescrição online que vai chegar no seu celular e você não precisa sair de casa. E minha filha fala assim, eu tô com dor de cabeça, vou fazer uma consulta online. Eu falo, não é shopping, calma. Tomou primeiro aqui um analgésico para ver se passa a dor de cabeça? É tipo, Porque já desligou o computador, já resetou a máquina. é isso. Então, assim, trouxe muita facilidade efetivamente, né? Assim, para que a gente consiga. O foco efetivamente é numa saúde assertiva, numa saúde eficaz que tenha um desfecho com o menor impacto possível na vida do paciente. Muito bom, Felipe. Você trouxe aqui com maestria diversas fases ali da área da saúde. Como a Paula disse, é muito visível, a gente sente a sua paixão por essa área, o que é muito bacana e com certeza inspira tanto nós, né, aqui que estamos participando dessa conversa, como os nossos ouvintes.
E aí eu queria agora voltar um pouquinho no assunto de gestão, porque sabemos também que é um ponto muito importante para você. Você comentou com a gente, né, que você tem um modelo de gestão focado ali em formar novos líderes, ou então simplesmente capacitar ainda mais os profissionais que trabalham com você. E por um tempo, esse seu gosto pelo ensino virou profissão, assim como a Paula falou que você foi docente em curso de pós-graduação e MBA em gestão hospitalar. Então, Felipe, conta pra gente como foi essa experiência e se você sente que se tornou um líder melhor depois disso. Olha, eu tenho uma filosofia de gestão, né? Acho que uma coisa que eu trago da minha vida e levo pro meu mundo profissional. E eu sempre falo isso para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de trabalhar. A minha filosofia como líder é não ser mais um problema na vida da pessoa, né? Acho que esse é o grande ponto. O que é não ser mais um problema? Pensa o seguinte: putz, você tem os seus inúmeros problemas em casa, seja financeiro, familiar, saúde, o que quer que seja. Todo mundo tem, ninguém está livre disso, né? E quando você chega para trabalhar, muitas vezes você também encontra muitos problemas. Problema de relacionamento com um colega, ou você não está fazendo aquilo que você gosta de fazer, ou você não está sendo bem remunerado, ou o seu problema financeiro está muito relacionado à remuneração que você ganha na empresa, né? Ou seja, problemas. Por que que eu vou ser mais um problema, né? Por que que eu, enquanto liderança, vou ser o motivo que o cara chega para trabalhar e fala, putz, lá veio o Felipe. Não, assim, ó, definitivamente não quero ser um problema na vida de todo mundo. Como é que eu faço isso? Eu faço isso sendo um cara parceiro, né? Obviamente que dentro de limites, obviamente que dentro de um modelo onde a gente de fato consiga manter o nível profissional, né? Manter o nível de entrega. Mas para a gente fazer as entregas, para a gente extrair o máximo da pessoa, só precisa estar bem, só precisa estar confortável. Então, assim, ó, por mais problemas que ela tenha em casa, se ela chega no trabalho e fala assim, pô, aqui eu estou tranquilo, aqui eu estou num ambiente legal, aqui eu tenho uma liderança legal, eu tenho um colega de trabalho legal, essa pessoa vai performar dentro do período dela de trabalho, talvez o trabalho vire para ela uma válvula de escape. E está na mão do líder proporcionar isso para o colaborador. Total, na mão do líder proporcionar isso, né? E eu aplico isso, ou pelo menos tento, no meu dia a dia, né? Ser duro quando precisa ser duro, ser transparente quando precisa ser transparente, mas ao mesmo tempo ser flexível e ser servidor no timing certo, na hora certa para o colaborador, né? E como é que eu faço isso no dia a dia? Primeiro, né, eu deixo as pessoas saberem quem eu sou verdadeiramente, né? Então, assim, todo mundo fala, né? Ah, pô, mas você conecta no Instagram com o pessoal da sua equipe? Sim, ele precisa saber quem sou eu, né? Ele, através de uma rede social, por exemplo, vai criar uma empatia comigo ou não, né? Ele vai ter um caminho para ele, de alguma forma, se conectar de alguma forma, ou saber quem sou eu além da, da do crachá, né? Além o cara que está por trás do crachá. Então, assim, se conectando, é tudo próximo, no momento onde, putz, você está olhando, você está vendo o cara fazendo uma coisa, você sabe que vai dar errado. Nossa, puta bicho, ó, cuidado aqui, eu não faria assim, eu faria assado. Tenta aí. Tá com dúvida? Me procura, né? Quer fazer junto? Vamos fazer junto. E sentar do lado, e pegar na mão, e ensinar efetivamente, né? Tem gente que adora isso. Tem gente que fala, putz, cara, é muito legal poder fazer junto. Tem gente que não gosta. Fala, não, 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 deixa que eu faço, eu toco aqui e tal. E também você saber respeitar isso, você saber encontrar o jeito de cada um, no estilo de trabalho de cada um, e dentro do estilo de trabalho de cada um, você ir moldando o seu modelo de liderança, né? Você ir trazendo meio que uma personalização de fato.
eu digo muito, falo assim, ó, cada um das minhas equipes é um cliente meu, né? E eu tenho um NPS com eles Seu ali. cliente Então, interno. é o meu cliente interno, assim, é o primeiro cara que vai me avaliar, é o cara que vai falar bem de mim, é o cara que vai falar mal de mim, né? Então, ele pode ser promotor, ele pode ser detrator, então, Voltamos para aquele 70%, né, Felipe, de relacionamento. Quando a gente também, fala aqui, é interessante também, essa tua visão, porque eventualmente as pessoas podem, no primeiro momento, entender que, então eu tenho que me relacionar muito bem com uma alta liderança, quer dizer, com quem está acima de mim na cadeira ou com os meus pares, né? E não é isso, né? Você vai ter Não é só clientes isso. internos que vão ser da tua equipe também, que podem te tornar um líder para outras áreas que tu almeja eventualmente, ou mesmo crescer, exato, né? exato. Então, assim, me fazendo muito, muito presente, parceiro, tentando, obviamente, de novo, né, dentro daquilo que a gente mantenha o nível e o limite profissional, não olhar só para o analista, para o especialista, para o coordenador, olhar para a pessoa, né? Olhar para o ser humano que tem ali as suas angústias, que tem as suas agonias. Eu tenho. Tem dia que eu levanto e falo para o meu diretor aqui, falo, bicho, hoje não vai rolar, cara. Você é ser Hoje, humano, né, Felipe? exato, não tem como ser diferente, né? Tem quem se dá muito bem com isso, tem quem consegue Uhum. lidar muito bem com isso, tem quem não. Porque ao mesmo tempo que eu sou parceiro, ao mesmo tempo que eu ajudo, ao mesmo tempo que eu me coloco na posição da pessoa, eu cobro na mesma intensidade o compromisso que ela firmou com a empresa, e não é comigo, né? Uhum. Putz, todo mundo sabe o que precisa fazer, todo mundo sabe o que precisa entregar, todo mundo sabe o que assumiu de compromisso com a empresa, faz valer, né? Faz valer. E se não fizer valer, eu vou ser um cara transparente o suficiente para chegar no cara e falar, bicho, desculpa, você não está fazendo o que você tem que fazer, né? Claro. Vamos acertar aqui. Eu sempre brinco e falo com todo mundo, né? Tem pessoas que não gostam de receber feedback. E eu sempre falo para todo mundo assim, ó, enquanto eu estiver dando feedback, se sinta privilegiado. Porque a hora que eu parar, deu ruim, né? A hora que eu não falar mais nada, a hora que eu falar, não, beleza, tá tudo certo, segue aí, é porque já foi, né? E, de novo, tem gente que se dá muito bem com isso, tem gente que não se dá muito bem com isso. Mas eu não abro mão da minha filosofia porque deu certo até hoje, e eu sempre, obviamente que não da maioria, né? Nem Jesus agradou todo mundo, mas boa parte das pessoas que eu tive a oportunidade de liderar sempre manifestaram gostar do estilo de liderança. Essa questão de pessoa sempre foi muito importante, né? Em uma entrevista que eu fui um dia, o CEO de uma empresa perguntou para mim assim: o que de melhor você pode entregar para a empresa do ponto de vista de tecnologia? Eu falei: nada, não posso entregar nada. Aí ele falou assim: então o que você imagina entregar para a gente aqui e faça com que a empresa cresça do ponto de vista de tecnologia? Eu falei: pessoas, cuidar das pessoas. Eu não executo nada. Não sou eu que ponho a mão hoje. Hoje não mais, né? E eu garanto que eu vou cuidar bem do cara que põe a mão, né? Do cara que faz o que precisa fazer, porque ele é o cara que tem conhecimento técnico, eu não tenho. E deu um apagão, deu um silêncio assim, né? Do tipo, putz, então o seu foco não é tecnologia? Eu falei, não, meu foco é pessoas. Tecnologia vem a rebote, vem como consequência de uma boa gestão de pessoas. E eu acredito fielmente nisso, eu acredito muito Legal. nisso. Assim, e ninguém vai me convencer do contrário, muito menos os especialistas de RH aí que muitas vezes questionam um pouco isso. E essa questão com pessoas conecta com a questão do ensino, né? Eu sempre falei para minha esposa assim, putz, eu quero dar aula. Dar aula, eu tenho que ter essa experiência na vida. Pode ser que eu tenha e seja horrorosa, né? E aí, um belo dia, uma colega minha de faculdade, que hoje é coordenadora de curso na São Camilo, me mandou mensagem e falou assim, Fê, preciso de ajuda. Eu falei, diga aí, né?
Ela falou, cara, eu preciso de alguém para dar ministrar uma disciplina de tecnologia para um curso de hipótese. Tem alguém para me indicar? Eu falei, tenho. Ela falou, quem? Eu falei, eu. Ela falou, como assim, você? Eu falei, eu. Ela, putz, cara, mas você quer? Eu falei, eu quero tentar. Nunca dei aula, não sei por onde começa e você vai me ensinar o caminho das pedras aqui. Mas queria tentar. Ela falou, vambora, vambora. Putz, cara, não tem nem o que discutir e tal. Você fala pelos cotovelos, isso já é meio caminho andado, né? Você é um cara extremamente de relacionamento, então não tenho dúvida que os alunos vão curtir ter aula com você. E você tem o conhecimento técnico, eu acho que de tecnologia, eu acho que é muito mais a técnica de ministrar uma aula, né? E fui. Aí eu falei para minha mulher, eu só vou, eu vou, vamos ver o que dá, né? Despertenso, tal. Eram 4 aulas, montei, preparei o material e fui. Final do curso, eu falei assim, putz, foi horrível, não gostei, não acho que foi bom, vão reclamar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passou uns 2 dias, ela me liga, Fê, o que você fez na aula, cara? Falei, putz, deu ruim. Fiz alguma bobagem, não deu certo. Ela falou, cara, nunca tivemos uma avaliação dessa. A Poxa, galera pirou na aula, cara. Eu falei, sério? Ela falou, meu, não, tem um monte aqui que eu vou me sabotar. Você, cara, isso aqui vai subir a nota do curso. Não sei o que você fez, não, também nem quero saber. Eu vi lá os trabalhos que você trouxe lá, um conteúdo e tal, mas, cara, segue, só vai. Falei, putz, beleza, né? Aí passou um tempo, fui pegando mais algumas turmas. Aí teve uma empresa que fez uma turma em company, né? Para dar aula para médicos, médicos e enfermeiros, né? Num sábado. A aula, o curso era sexta, das 4 da tarde às 10 da noite, e sábado o dia inteiro. Cara, você imagina você manter a atenção de médicos sábado A o dia. alegria do teu público, não é mesmo? Pois Chegando é. lá bem feliz. Aí eu falei assim, caramba, né, meu? Assim, tipo, vamos lá, vamos ver o que que dá. Ela não falou nada, apareceu de supetão. No meio da aula, tinha um médico que dormiu, apagou na mesa, né? E aí todo mundo olhando assim, tal. Aí eu falei, pessoal, silêncio, presta atenção na aula e deixa ele dormir. O cara tá cansado, ele é médico, o cara deve ter dado um plantão ferrado, deixa ele aí, deixa o cara, segue a vida. Foi passando a aula, em algum momento tocou o celular dele, ele acordou, meio assustado assim. Eu fiz um break e ele veio falar comigo no break. Falou, cara, desculpa, eu não. Cara, assim, eu tô mais de 24 horas acordado, né? Não sei o que e tal. Eu falei, bicho, ó, cara, foi o seguinte: assina aqui, vai lá pro descanso lá, dorme, e depois você faz um trabalho, a gente marca um bate-papo, eu dou um resumo do que você fez, o que que eu passei na aula, tá tudo certo, né? Fique em paz. Puta, sério, cara? Não, então vai lá, beleza, tranquilo. A galera olhou, aí aluno é aluno em qualquer lugar do mundo, né? Tem sempre os malandros. No outro dia, eu tô com sono. Eu falei, ó, vamos lá, estão pagando pelo curso, né? Tanto faz se vocês estiverem aqui ou não, mas precisamos ser idôneos. Aí eu dei uma bronca. Falei, putz, agora a nota vai lá embaixo, né? Porque o aluno é um cliente, ele te avalia. E o cliente te avalia conforme a satisfação pessoal dele, não tem a ver com a entrega geral e tudo mais. Só que a coordenadora estava olhando. Falou nada, eu nem vi que ela estava. No outro dia ela me ligou, ela falou, cara, entendi. Já entendi. Ela falou, eu falei, entendeu o quê? Ela falou, você é você dentro da aula. Você não é professor, você é o Felipe, cara. Né? Ela falou, muitos professores sempre tentam passar uma imagem de alguém muito importante, de alguém muito inteligente, muito intelectual. Cara, você não, velho. Você é o Felipe, cara. E a galera gosta, a galera curte. Você cria conexão, você se coloca no lugar do aluno, você não é um cara que fica lá na frente tentando passar o puta, que você é o cara mestre do oráculo. Não, não. Só sou um cara que estudou um pouco mais daquele tema e sim. trabalhou
pouco mais com aquele tema e que tem muito a falar. E, Muito para bom. mim, a cereja do bolo, eu aprendo demais, assim, ó, trocando experiência. Eu coloco alguma coisa e eu fico mega feliz quando alguém me Uhum. contrapõe na aula e fala, não, não concordo com isso não. Ó, Muito porque isso é assim, 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 e aí, de novo, é a provocação, é o contraponto, é a pessoa me fazendo pensar além daquilo que eu estou acostumado a pensar. Então, tem uma troca muito boa, e esse, para mim, é o encanto bom. de dar aula. Professores Significa são que muito... você conseguiu plantar na mente dessas pessoas o que você queria, né? E até respondendo aqui a pergunta que eu mesma te fiz, se você se tornou um melhor líder com a docência, eu estou entendendo que você se tornou um excelente professor por conta ao seu dom com liderança. Sem Então, dúvida. isso que foi Essa o é a contrário. resposta exata. Essa é a Sim. resposta exata. Professor Felipe, no Brasil, hoje em dia, é muito mal remunerado. Tá? Assim, sim, a gente paga milhões infelizmente. para jogadores de futebol e paga nada para professores. E lecionar hoje é um prazer, obviamente que tem uma contrapartida financeira por trás, de novo, não tem almoço grátis, mas é hobby. No momento é hobby. Então, assim, eu faço porque é algo, é terapia. Me desconecto de tudo naquele momento ali e esqueço da vida. Conseguimos enxergar três paixões aqui nesse episódio: a paixão do Felipe pela área da saúde, a paixão do Felipe por gestão e a paixão do Felipe por dar aula. E aí eu queria fazer uma última pergunta da minha parte para você. Você falando e eu estava aqui raciocinando, né? Pensando no futuro e pensando no legado que você quer deixar e até mesmo assim numa futura ideia de aposentadoria do mundo corporativo, né? Da área da saúde que você tanto ama, mas que pode ser que um dia você queira se aposentar. Nesse momento da sua vida, você voltaria para a docência? Não, o meu plano de aposentadoria é dando aula, tá? Assim, eu conversei com a minha mulher há um tempo atrás que a minha mãe, ela se aposentou, né? Minha mãe com 60, acho que 65 anos, ela se aposentou. Mas minha mãe não se preparou para a aposentadoria, né? E eu vejo que é muito sofrido para ela não estar ativa, não estar trabalhando, né? E isso me trouxe uma reflexão muito grande, assim. Eu falo assim, putz, como é que eu estou me preparando para a aposentadoria, né? A gente, com 45 anos e a carreira executiva, se durar aqui mais 10 é muito, né? Assim, chega um momento em que você chega numa idade que você já nem tem mais a energia suficiente para estar ocupando determinada posição, né? Pelo amor de Deus, não entendam isso como um etarismo aqui, não é isso, mas é, eu não tenho, um cara de 60 anos não tem mais a energia de um cara de 20 nem A gente 30. está falando da tua energia, né? Do que tu imagina, não, né? Exato, Por isso exato. mesmo. É do teu. Uhum. Assim, não tô falando por mim, efetivamente. Sim, claro. Assim, tem, Uhum. tem coisas que eu falo, putz, já não quero me desgastar mais com isso, Uhum. tal, não faz Uhum. sentido. E como é que eu me preparo, né, para o final? Eu não me vejo sentado na praça jogando dominó. Nunca me imaginei isso, até porque eu sou uma pessoa meio inquieta, assim, com qualquer coisa, né? Então, em algum momento, eu falei, não, putz, acho que dar aula é um bom plano B para complementar aqui, para eu me sentir útil até o dia que Deus entender que não que tem que desligar o botãozinho aqui. Mas em 2021 eu fui fazer o mestrado, né? Então sempre tive o sonho de fazer mestrado e fui fazer, fiz o mestrado na FGV, foco aqui total em tecnologia. E estou esperando movimentos dentro da empresa, né? A empresa hoje a DASA está passando por um turnaround muito grande, então a gente ainda tá passando por algumas instabilidades, mas instabilidades do tipo, putz, eu não sei em que lugar da empresa eu vou estar no ano que vem, por exemplo, né? Mas o meu projeto para 2025 é fazer o doutorado, tenho isso como objetivo aqui de vida fazer, e o doutorado é a preparação final aqui para que nos próximos 10 anos, devagarzinho,
eu vá transitando da carreira executiva para a carreira acadêmica, que é onde eu quero terminar minha vida, assim. Então, sim, carreira executiva tem anos contados aqui, possivelmente. Eu devo. Um doutorado dura 4 anos, né, em média, então eu imagino que daqui uns 6 anos, por exemplo, eu já comece a planejar como é que eu vou fazer essa transição, a menos que o destino me faça antecipar algo do tipo, mas esse é o meu plano, sim, e terminar um professorzinho de óculos e cabelo branco, ensinando tudo aquilo que eu aprendi ao longo da vida, assim, acho que isso é o meu objetivo final. Muito bom. Felipe, a gente então se encaminhando aqui para o final do nosso papo, como a Day comentou, e agora a gente vai para o nosso bate-bola. Pronto? Vamos Eu lá? trago aqui algumas perguntas e a intenção nesse momento é você ir respondendo o que primeiro vier para ti. Então vamos lá. Felipe, qual que é a tua maior conquista? Minha filha. Ó, bem. E qual que é o teu lema? O meu lema é fazer o bem, é ser uma pessoa que os outros enxerguem como uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem para todo mundo. Me conta uma coisa que tu detesta. Eu não gosto de mentira. Isso me tira fora da casinha, assim, sabe? Sou muito verdadeiro e muito transparente, então eu não espero nada diferente das pessoas. E conta pra gente quem que te inspira a ação. Olha, eu tenho algumas inspirações, mas hoje é a minha filha. Ela certamente vai ficar muito orgulhosa de ouvir isso. Bom, o Felipe, ele trouxe para gente a curiosidade e o espírito questionador como impulsos e a aprendizagem como uma aceleradora. Ele falou sobre estudar para ser um bom gestor de negócios, reforçou da importância das relações com as pessoas para crescer. É sempre realmente muito inspirador ouvir pessoas que conseguem aliar o seu propósito de vida com a profissão, né? O Felipe segue, né? Segue isso, um exemplo muito inspirador, né? Disso, atuando na área da saúde já há 20 anos, uma paixão que ele contou aqui pra gente e que herdou da mãe dele. Foi muito bacana conhecer as tuas histórias todas. Muito obrigada por ter dividido com a gente. Acabei esquecendo de fazer o brinde no começo, mas vou fazer agora no final. Então, um brinde às mentes inquietas que nos acompanham e todas as pessoas que têm coragem no coração, no peito para seguir o seu propósito. Muito obrigada. A gente se vê na próxima. Muito obrigado, agradeço muito o convite aqui, prazer falar com vocês e poder compartilhar um pouquinho sobre mim. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Obrigada. Tchau. Um Obrigada, abraço, Felipe. tchau. Tchau, tchau.